Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas para quem estiver junto conosco aqui, uma boa tarde neste domingo, 22 de fevereiro de 2026. Que você possa estar bem, Deus abençoando sua vida. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu escrever algumas coisas aqui, até o momento que o pessoal está vindo aqui, né? E hoje eu vou falar algo que Deus colocou no meu coração, mas aí é para a gente tentar, como é que podemos dizer, junto, a gente tem uma conversa aqui, porque é algo que Deus está me mostrando, tanto que eu coloquei a gente ter cuidado com a astuta cilada do diabo. E justamente isso tem me chamado a atenção, porque estou vendo algumas coisas pela internet e às vezes a gente, como servo de Deus, passa desapercebido. E o inimigo, ele está trabalhando muito, sem cessar, né? Porque nós já falamos que nós estamos em guerra. Irmãos, eu estou aqui com a garganta ruim, estou ardendo a garganta, estou tomando meus remédios aqui, né? Essa semana começou a me atacar e a gente está tomando os remédios aí para não ficar dodói, né? E até mesmo talvez seja a falta da Vanessa, que sempre está do meu lado e dificilmente eu fico doente. Ele está querendo essa gripe me pegar, mas já está repreendido já em nome de Jesus e estamos se tratando. O que eu quero dizer, né, que estava falando, eu estou ficando preocupado, que Deus me mostrou algo, e às vezes a gente, nessa batalha que temos, tem muita gente desapercebida, e o diabo é sujo, ele vem de mansinho. E Deus estava falando muito comigo que qual é a situação que o diabo trabalha, e o trabalho dele está vindo já de longos tempos. Ele pega a verdade, mistura a mentira no meio, e o que acaba acontecendo? Com que as pessoas não conseguem entender o que é verdade e o que é mentira. Mas por que não conseguem entender? Aí a Bíblia também me dá a resposta, porque tem rejeitado o conhecimento. As pessoas não estão buscando mais conhecimento, cada um está buscando conhecimento para si, um conhecimento para si, para talvez dizer que é melhor do que o outro, porque conhece mais, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro. E eu quero dizer, o diabo sabe lidar muito bem com isso. E ele tem feito essas coisas. E lamentavelmente, isso tem entrado no meio da igreja, e aonde num período que já era para a gente estar atento. Mas tudo isso, eu já tenho resposta diante de Deus, porque da parte que eu entendo que a salvação é individual, e que eu também compreendo que o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e Ele nos deu a salvação, mas Ele nos coloca para alertarmos as pessoas, e Ele nos coloca como que devemos ser, venhamos passar as informações para as pessoas, para que elas estejam atentas. E eu vou esperar aqui um pouquinho, chegar pelo menos nessa live, senão eu vou dar continuidade.
para que ela não se estenda, e hoje nós temos culto. Então também vou aproveitar agora para dizer também, você que não tem uma igreja e está aqui pela região de Ladário, Corumbá, Bolívia, e queira estar conosco adorando a Deus neste domingo à noite, a partir das 19 horas nós teremos culto. Temos culto também na terça-feira, que nós temos uma terça-feira do meu milagre, sempre uma campanha. Estaremos com o encerramento da campanha cura das feridas causadas pela ingratidão. Temos na quinta-feira, na terça-feira quem vai estar pregando aqui será o pastor Saulo, da igreja Efésios Sementes da Fé. E na quinta-feira, dia 26, nós teremos aqui também, com a quinta-feira, Deus quer falar contigo. Estaremos aqui o nosso querido pastor Edmundo, da Igreja Evangélica Congregacional de Ladário, estará aqui trazendo uma palavra abençoada para vocês que vão estar na internet, para vocês que vão estar aqui. Nós estamos convidando, esteja aqui conosco para adorar a Deus junto. Essa quinta-feira passou, veio o pastor Nivaldo, se eu não estou enganado, e a missionária Júlia, não é Júlia não. Ih, Jesus, eu sou ruim de nome, só a misericórdia de Deus na minha vida. E eles estiveram aqui junto com a menininha, eu acho que o nome não dá, Marie, né? Não dá para esquecer. Esteve aqui e adoramos a Deus junto aqui. O Jefferson também está aqui. Jefferson é alguém que eu peço sempre que você possa estar orando por ele. É um homem batalhador, mas ele vive aqui nas ruas de Ladário aqui, ajudando o pessoal aos poucos. E tem muitos outros aí que vem aqui ouvir a palavra quando não é no culto, mas quando a gente está ali sentado, conversando, ele vai estar conosco ali. Sei que esse aqui é um horário um pouco complicado das pessoas estarem assistindo, mas eu vou estar entrando dentro do assunto aqui que Deus colocou no meu coração. Então já informei dos cultos, né? Domingo, terça e quinta-feira. Que você possa estar conosco e vamos lá no assunto. Eu não sei também o tempo que se vai se estender, porque tem alguns detalhes, eu não anotei nada, mas é algo que Deus está me mostrando para que a gente possa estar atento. E vou deixar esse vídeo gravado aqui, né? Hoje a escola bíblica só teve eu e meu filho, e eu achei produtivo mesmo assim, porque até mesmo voltado para ele, que o irmão Paulo aqui deixou uma revista aqui e a gente trabalhou em cima dela. Eu aproveitei e consegui o tempo para poder trazer informações do estatuto aqui da igreja e também de ensinar a lição daquela revista. E até mesmo parece que casou, porque o que estava se falando do estatuto estava falando também do que Jesus Cristo requer, e nós estávamos ali falando sobre o verbo que se fez carne, né? Em quem nós temos que crer, em quem nós temos que confiar. E como só tinha meu filho, eu fiz várias perguntas para ele, e tenho certeza que aos poucos Deus vai estar falando no coração dele, né? Uma das perguntas que eu fiz para ele foi Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo é sobrenome? E tem muita gente que tem dúvida, né, sobre o nome Cristo. E aí falamos do significado, falamos também do próprio nome de Jesus, o que significa, que eu já tive discussões com pessoas que vêm dizer que Jesus não existia, por causa que a letra J não existia, então o nome Jesus não existia. Mas aí nós precisamos entender que no hebraico era Yahushua ou Yeshua, então, que é o nome Jesus,
e que quer dizer Salvador e Senhor, mas e Cristo, né? Tem gente que acha que Jesus Cristo era sobrenome de Jesus, não é não, tá? Então, deixa para a próxima aí, que o assunto não é esse. E aí depois, se você quiser estar aqui conosco na escola bíblica, a gente vai estar aqui explicando alguns detalhes disso daí, tá? E eu quero entrar agora dentro desse texto que eu vou ler agora, para que eu possa entrar dentro do assunto que Deus está me incomodando aqui, e eu vou passar aí para os irmãos. E se tiver alguém, ou se dentro desse período aparecer alguém na live, quiser falar alguma coisa, quiser, é só colocar aí o seu comentário, vamos estar dando uma lida, vendo, e ver o que Deus fala conosco, se é dúvida, se é uma ajuda, uma orientação, algo também para edificar, acrescentar mais aqui nessa situação que estaremos falando, tá? Deixa eu ver se acabei de orientação, né? Então, Deus tem falado muitas coisas comigo sobre o que está acontecendo nos tempos hoje. E a igreja tem estado muito desapercebida. Muita gente preocupada com tantas outras coisas, mas não estão atentos. E posso até dizer que hoje também na escola bíblica a gente entrou dentro de uma parte que vem falando sobre conhecimento, porque nós temos colocado aqui na escola bíblica o que Deus tem colocado para a gente conhecer, né? E então a gente tem utilizado muito o texto de Oséias 4, do versículo 6 em diante. E ali fala sobre a falta de conhecimento, a rejeição do conhecimento. E lamentavelmente nós estamos num tempo que de novo está acontecendo isso, a rejeição do conhecimento. E quem é esse conhecimento? Esse conhecimento se chama Jesus Cristo, o próprio Deus. Nós vamos estar lendo aqui Efésios 6, versículo 10 e 11, tá? Eu não vou entrar dentro de outra parte, mas é para que eu possa começar a falar algo que Deus tem me mostrado. Efésios 6, versículo 10 e 11, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Irmãos, eu estava já há bastante tempo tenho percebido que como o diabo tem atuado na igreja. Já algumas pregações eu já falei isso, que o diabo hoje ele não tem a intenção de vou fechar a igreja, destruir. Se ele quiser fazer, ele vai tentar fazer isso daí também. Mas como ele é um ser que tem vindo pelos séculos, e ele tem visto todas as situações, lembrando que o diabo, ele não é onisciente, ele é um ser eterno, vamos dizer assim, que tem vagado pelos séculos, e até um determinado momento ele não sabia de certas coisas futuras. Então ele veio dentro do caminhar dos tempos, ele veio armando tudo com o seu ódio da maravilhosa criação de Deus e impedindo que Deus possa ter os seus adoradores. E com tudo isso foi aonde que ele conseguiu enganar tanto
Adão como Eva e fez com que eles desobedecessem, fez com que eles entrassem num atrito muito forte diante de Deus, né? Diante de Deus, e houve essa ruptura da comunhão com Deus e o homem se perdeu. O homem perdeu a sua vida, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a sua salvação, porque ele estava salvo em Deus, eterno, porém ele foi dando ouvido devagar, o inimigo foi devagarzinho, pegando as estruturas, vendo aonde estava a falha, aonde estava acontecendo as coisas, e pegou e derrubou o homem. E com isso, ele vem pelos séculos tentando impedir que a criação de Deus não o adore. E por um outro lado, fazer com que também essa criação de Deus, ela venha ser humilhada, ela venha estar numa situação que ele possa chegar, porque ele é o acusador, ele possa chegar diante de Deus e dizer: olha, tua maravilhosa criação, o que ela está fazendo? Te desonrando. E fazendo com que o homem pague coisas terríveis na sua própria carne. E também sabendo que o homem em si, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele está nas suas mãos, nas suas garras, assim a própria Bíblia nos coloca. E isso vem com o tempo, vem passando, vem indo. Poxa, deixa eu pegar uma água, eu esqueci de pegar uma água, vou pegar uma água aqui rapidinho. Volta já. Só fui pegar uma água porque com a garganta desse jeito a gente fica meio ruim, né? A garganta tá ruim. Então, dentro do que nós estávamos falando, e até mesmo eu vou trazer aqui um conselho, porque eu sei que eu falo bastante. E às vezes, como eu falei, tem pessoas, às vezes não é pelo tempo, não tem tempo para estar vendo uma live longa, mas que você possa ver por parte depois, com calma, porque tem bastante coisas úteis. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração algumas coisas, tá? Então eu compreendo, para você que às vezes não tem uma paciência, mas vê aos poucos. Tem mensagem de Deus aqui que até eu mesmo, às vezes Deus vai me usando, estou falando, eu pego meus vídeos de volta e assisto, porque como Deus fala comigo depois tremendamente pelaquela mensagem que Ele colocou no meu coração, né? Então o que acontece ali? Satanás, então, ele quis totalmente trazer vergonha para a criação de Deus, pela raiva que ele tem, porque tudo que ele tinha, Deus passou para o homem, e ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua aparência boa, ele perdeu tudo. Então, ele vem durante os séculos tentando derrubar. Então ele tentou derrubar a igreja de várias formas, perseguindo, matando, né? Quando o evangelho se expandiu, ele usou Roma, os coliseus, para matar, botou pessoas para perseguir. Os discípulos, então, poxa, cada um teve uma morte terrível. E até algo interessante para você entender: aqueles que têm um trabalho específico de Deus, não tem coisa boa, entre aspas, não tem coisa boa, tem sofrimento, tem dor. E aí, em cima disso aqui também vamos falar um pouquinho.
Porque o Evangelho, para chegar até nós, teve muita gente que morrer, e isso, contudo, falando do amor, querendo vida, que as pessoas tivessem uma vida melhor, mas em vez de uma compreensão foram perseguidos. Então você tome cuidado com esse evangelho que está sendo pregado, de você ter tudo, de você não ter problema, de você não pode falar de problema, de você não pode trazer nada. Esteja atento, o inimigo está trabalhando, ele dentro do período, ele tem vindo com cada tempo uma maneira de tentar derrubar a igreja do Senhor Jesus e tentar fazer com que o evangelho não seja anunciado, porque uma coisa agora ele já sabe que o tempo dele está no final, ele sabe que ele vai ser jogado no lago de fogo, e ele sabe que Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir, todo aquele que se achegar a Jesus Cristo será salvo. Então qual é o objetivo dele? Para que as pessoas não se acheguem a Jesus Cristo. E como ele vai colocar empecilhos que as pessoas não venham se achegar a Jesus Cristo? É através de mau testemunho, é através de ensinamento errado. E a própria palavra de Deus, ela coloca também de que, lá que eu falei de Oséias, lá fala: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento, pois tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, então eu rejeitarei tu e aos teus filhos. Então qual é a outra estratégia que o inimigo tem para tentar impedir que as pessoas não conheçam ou se acheguem ao evangelho? É fazendo com que as lideranças rejeitem o conhecimento. E como tem acontecido isso nos tempos de hoje? Sabe como? Lideranças não estão ensinando de maneira correta, lideranças estão levantando cada vez mais líderes ou pastores, não importa que título que venham ter, mas estão levantando assim, achando que às vezes, eu não vou dizer que seja má intenção não, às vezes é porque ele tem vou pegar aqui por mim mesmo, aqui a igreja aqui, uma igreja nova, uma igreja que por enquanto é só eu e minha família, parece alguns aqui, tem pessoas aqui que têm até um conhecimento, falam que são afastadas do evangelho, mas se eu quisesse, porque eu preciso de gente sair, não vem, fala um pouquinho da palavra de Deus aqui, limpa um pouquinho aqui, dá uma aparência de limpeza nela aqui, agora vamos, coloca um título, coloca algo e vamos trabalhar aqui na obra. Poxa, seria legal, até bom ia ver, o irmãozinho ia trabalhar bem e tudo, mas só que qual é a estrutura que eu estou dando? Qual é a estrutura que eu estou dando? Às vezes eu estou pensando que estou fazendo algo, não estou entrando na armadilha do diabo, porque ele é astuto, e é o que vem falando, para que a gente esteja, meu Deus, glória a Deus, aleluia, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, meu irmão, o que eu estou falando tudo isso aqui para que você possa entender como o diabo vem atuando e para que você possa, junto comigo, não estou querendo, eu estou trazendo algo, se você que está nos assistindo, você pode dar sua opinião, você pode falar, e de repente Deus te mostrou coisas que eu também não vi, mas eu estou vendo essa situação e eu estou trazendo aqui devagar como o diabo tem atuado. Então, dentro desse período, ele pegou cristãos, jogou na arena, onde leões, gladiadores, tudo mataram. Depois, quando veio o tempo da Inquisição também, que aí já foi a Igreja Católica, onde aqueles que, principalmente judeus ou chamados cristãos em Cristo, não se convertiam à Igreja Católica, eles queriam obrigar aquelas pessoas a se converterem àquela religião daquele momento, e foi muita agressão feita em muitas pessoas. Eu aconselho você ler o livro
Israel, Gog, o anticristo, se eu não estou enganado. Gente, ele fala as atrocidades que aconteceram. Quantas maldades aconteceram ali para os cristãos. Eu vou colocar uma aqui do que eu li, de mulheres, se era judeu, se era que seguiam a Cristo, mas não seguiam os padrões romanos. A mulher grávida, eles abriam a barriga da mulher, arrancavam o bebezinho e colocavam um gato e cortavam os braços e fechavam. Já imaginou que sofrimento? Tudo porque naquele tempo, se você não vai servir agora a essa religião, a esse jeito, então tanta coisa terrível acontecia. E o inimigo tentou por esses caminhos para tentar parar as pessoas de se achegarem diante de Deus e não trazer o conhecimento. E aí nós vamos entrar na reforma, vamos entrar em tantas outras coisas até chegar nos dias de hoje. Eu lembro que ainda o novo, as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia. Tinham vergonha de andar com a Bíblia, porque nós éramos taxados de louco. Novelas, tudo fazendo chacota com os crentes. Eu lembro ainda da época que Deus usava lideranças que não tinham um certo conhecimento, vamos dizer assim, da ciência humana, nos seus estudos. Às vezes nem sabia ler direito. E eu via muito naquela época dizendo: como é que pode um pastor que nem estudo tem, e um padre que estuda há mais de 12 anos, esse pastor dizer que ele é autoridade diante de Deus? Mas como Deus usava esses pastores sem estudo, como Deus agia na vida dessas pessoas, e com o poder que nós víamos os milagres acontecendo, pessoas ficando curadas, pessoas enfermas, mas a palavra de Deus era anunciada dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tinha nada de uma porção de coisa. O Evangelho era pregado. Às vezes tinha igreja que era aquele bumbo, a orquestra que se tinha. Quem não tinha era um pandeiro. E o culto era abençoado. Eu ainda pequeno, antes de, talvez eu tinha meus 8 anos para cima um pouco, quando minha mãe se converteu, onde que eu acompanhava, eu creio que assim a memória vem, eu deveria, quando comecei dentro do Evangelho, já deveria estar com 6 para 7 anos, minha mãe se converteu, e aí eu acompanhava. Então, quando veio um entendimento maior, comecei a entender. E eu ali, eu lembro, talvez você que é do Rio de Janeiro, lá de São João de Meriti, ali da Rua Cristalina, descendo, vai para a Praça Goiânia, na esquina, não sei se ainda tem essa igreja, mas tinha uma igreja ali que na época era chamada Casa da Bênção. Aí depois de um tempo de eu ter passado, fui lá, estava como quadrangular, aí eu não sei como é que está hoje. E minha mãe ia ali, e eu fui ali, passei um período. Eu não quis mais ir porque eu falei que eu estava barganhando com Deus e decidi me afastar. Isso eu tinha ainda 9 anos por aí, 8 ou 9 anos, não sei. E aí eu me afastei para poder estar indo
para ir no cinema, jogar bola, então tudo isso daí. E fiquei até um período, até os meus 14, 13 anos, andando isso aí, visitando outras igrejas. E aí eu ia, dentro desse período, eu ia também lá na Igreja Apostólica Cristã, e eu tenho hoje também, como dizer, olha, lá dessa igreja, tinha a irmã Noêmia, dessa igreja que minha mãe ia ali, que era da esquina ali da Praça Goiânia, e que todo mundo ali tinha depois da Igreja Apostólica Cristã, que é onde minha avó depois se converteu, foi estar na Igreja Apostólica Cristã, que é onde meus tios, começou toda a família, começou a ir. E aí eu conheci também, tinha uma irmã de oração, chamada Irmã Raimunda, e que irmã abençoada, sempre à disposição para ajudar em oração, ajudar em fazer algo, mas a vida dela também era de luta, seus filhos, familiares se afastando e tantas outras coisas. Então, essas lutas, mas eram pessoas que Deus usava poderosamente. E aí o tempo vai se passando, depois eu acabei entre os 15 anos, quase 15 anos, eu fui parar na Igreja Evangélica Congregacional de São João de Meriti, que fui para ali pela primeira vez, levado pela minha mãe também, e me senti bem ali, porque quando cheguei encontrei amigos ali do colégio, então acabei ficando ali, e a partir dali eu posso dizer que passei a ter um entendimento do Evangelho, de quem era Jesus, e comecei a compreender e, bem dizer, no silêncio, ou sem fazer aquele alarme de levantar a mão na frente para entregar a vida a Jesus Cristo, mas foi a palavra entrando no meu coração e Deus foi falando diferente, e eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E eu quis me batizar, mas dentro desse período eu já fui para a escola de aprendizes de marinheiro lá para o Ceará, então eu levei mais de um ano até se batizar, porque naquela época o batismo, ali pelo menos das igrejas congregacionais, aquela ali de São João de Meriti, você era, se eu não estou enganado, era sempre no final do ano. Então quando eu voltei, eu voltei no final do ano, eu saí em janeiro para ir para a escola de aprendizes de 90, e só voltei no final do ano. Ou seja, no outro ano levei quase 2 anos para poder me batizar. E a partir dali tudo veio de maneira diferente. Na época, quem me batizou me batizei com o pastor Limeira, porque era o pastor Ivaldo, e aí, só que o pastor Ivaldo foi para a congregação para ser a segunda igreja evangélica congregacional de Nilópolis, e passei um tempo ali e acabei de estar na igreja, na segunda congregacional de Nilópolis. Voltei a estar lá com o pastor Ivaldo, onde eu tenho o meu pastor que me deu base, tem a Maria Leopoldina, que foi com quem eu aprendi muita coisa dentro da escola bíblica e que me deu uma estrutura. Boa tarde, Vanilson, que Deus abençoe sua vida, tá? Que esta palavra nós estamos dando uma orientação sobre como o inimigo está atacando. Mas se você estiver livre, não tiver culto na sua igreja, quiser estar aqui conosco aqui logo mais, tá? Deus abençoe sua vida, tá? Tá orando por você também. Então, o que aconteceu? Aí, lá dentro de um período, Deus conversando, o pastor Ivaldo falando que a gente precisava ter estudo para estudar, para estar à frente das coisas, e era uma palavra correta, e incentivando, porque a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa buscar. Só que ele falou muito da parte do intelecto, e nisso que precisa estudar, fazer na faculdade, isso. E naquele momento me incomodou, porque ele estava como dizendo assim: olha, para quem está falando aqui, para falar de Deus, você precisa ter um nível. E como eu vim
acompanhando de outras igrejas, de pessoas tão simples, e Deus usando de uma tal forma. E eu tinha um exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele tem alguns problemas do modo que nasceu, então os médicos deram meu irmão como tipo uma mente infantil. Meu irmão é o mais velho, e ele não conseguiu ler. Ou minha sobrinha está aí também assistindo, Regininha Ferreira, ou é minha irmã, ela pode aqui estar confirmando. Então, abração. Eu não sei se é minha irmã ou se é minha sobrinha. Eu acho que é a minha irmã que está aí na live aí. Que Deus abençoe, minha irmã. E aí o que aconteceu? Aí lá naquela discussão o tempo que eu comecei a falar assim: pastor, o senhor está dizendo que só pode falar de Jesus, só está à frente aí quem tem o canudo, quem estudou, quem isso. E aí tivemos uma discussãozinha ali, e ele, o que é isso? Eu falei assim: não, pastor, peraí, eu discordo disso daí. E aí eu falei com ele o seguinte: porque o meu irmão, ele não sabe ler. E meu irmão prega o evangelho, ele fala de uma forma que quem não conhece acha que ele sabe. E tudo ele aprende ouvindo. Teve uma vez a própria cunhada dele foi querer fazer um teste dele, e eu entendo que ali Deus viu que quis humilhá-lo. E o que aconteceu? Ela pegou a Bíblia e falou assim para ele: leia aqui. E aí ela foi questionar minha mãe, perguntando se meu irmão sabia ler. Minha mãe: não, ele não sabe ler. E ela falou: sabe sim. E aí minha mãe: não, ele não sabe. Aí ela falou: sabe sim, porque eu dei a Bíblia para ele ler, e ele leu todo o versículo para mim, ele leu o capítulo benzinho inteiro, todo para mim. Como é que ele não sabe ler? Aí minha mãe: só se Deus usou. Mas o que eu entendi ali na época foi que ela quis trazer algo para humilhar, ou dizer assim, humilhar o servo de Deus. E Deus, pela sua benevolência, fez com que ele lesse. E ele leu. Foi isso que eu cheguei para o meu pastor e falei assim: então, pastor, e aí, como é que o senhor me explica isso? Já que só pode ir os intelectuais, que pode estar à frente falando, que pode dizer isso. E aí o inimigo, para provocar algo, ele fez com que o meu pastor na época entendesse que eu disse que eu não tinha uma bandeira, porque eu falei que eu estou pela pregação do evangelho. Isso na época eu era 17 para 18 anos. E aí veio o inimigo ali naquela fala ali, mudou a história e chegou no ouvido do meu pastor dizendo que eu não tinha uma igreja, que eu não ligava para a denominação. E aí ele falou assim: não, nós precisamos ter a nossa bandeira. As tribos de Israel, ela tem suas bandeiras, cada um levava suas bandeiras, seus estandartes, e todos eram em nome do único Deus. E eu falei para ele: não, pastor, não estou dizendo que eu não tenho uma denominação, ou não sigo uma denominação. Eu ainda na época falei assim: pastor, a minha igreja aqui, ela é a segunda igreja evangélica congregacional de Nilópolis. Eu estou dizendo que um dia, se a segunda igreja evangélica congregacional de Nilópolis trazer uma mensagem que não é o que a Bíblia diz, eu não vou obedecer. Minha irmã está colocando aqui, pastor Ivaldo, esposa, irmã Ilma, que maravilha, a filha Leopoldina e seus filhos, que bênção para a nossa família. Foi. O Isaías, a
família em si, eu não consigo, como eu falo, não consigo estar guardando muitos nomes, mas tinha outra irmã da Leopoldina também, que gostava dela, mora em Niterói, né? Eu esqueci o nome dela, se bobear, acho que até Noemi também, eu não sei, mas depois eu creio que isso vai chegar até lá. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, pastor, eu estou dizendo que não me importa que denominação que seja, mas se um dia pregar uma outra coisa que não é o que a Bíblia diz, eu não vou obedecer. Olha para ver, né? Com 18 anos, ali, não conhecia nem Bíblia direito, me arrumando encrenca. Ou tem um colega que fala que eu sou tumultuador. Oh meu Deus, só misericórdia na minha vida. Mas aonde que eu cheguei para o pastor por causa dessas situações? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo mostrar como que o inimigo ele vai trabalhando, ele vai tentando armar, fazer as armadilhas para que a gente caia. E o que Deus tem mostrado para mim? E ontem eu estava fui assistir algumas coisas no Kauai, e eu tome cuidado, irmão, tá? Tome cuidado que o inimigo ele está trabalhando. De novo vou dizer para repetir aqui, ó, o inimigo ele já sabe o final dele. Ele sabe que se as pessoas se chegarem até Jesus e entregarem verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo, vai sair das suas garras. E ele não quer isso. E ele é um ser que ele está vindo diante dos séculos, batalhando, tentando fazer com que as pessoas não cheguem até a Cristo. E aí entra a questão do conhecimento que eu falei aqui, lá de Oséias. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, pois tu, sacerdote, tem rejeitado o conhecimento, então eu rejeitarei tu e aos teus filhos. O sacerdote tem rejeitado o conhecimento. Hoje as lideranças estão rejeitando os conhecimentos, estão indo para os seus próprios conhecimentos, eles não estão pegando mais a orientação do que Deus diz. Não estou generalizando, estou dizendo que tem parte, e com isso está formando uma geração de crentes descompromissados com Deus, mas só no oba-oba, querido, você vai para o inferno. Oba-oba, emoções, isso. O meu Deus não é Deus para emoções, Ele é Deus de salvação, mudança de vida. Quanta gente estão dentro da igreja sem ter mudança de vida? Isso é engano, é de Satanás. E então, o que eu comecei a ver? Olha, eu já falei em outras lives também, que eu coloquei, conforme o inimigo, e como ele vem misturando, na verdade, a mentira. E aonde teve na Netflix um desenho chamado Princesa do Inferno, onde várias crianças assistiram, que vai contar da batalha do céu, mas da maneira que o diabo quer. Porque tem crente que não fala da batalha do céu, tem crente que nem sabe como é que foi aquela batalha lá no céu. Quer ver um outro? Teve um desenho na época aí, a Arca de Noé. Gente, conto totalmente errado, mas para as crianças. Qual é o objetivo? É as nossas crianças, que são as gerações futuras. Que são as gerações futuras, porque a própria Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando depois que for velho, não se desviará dele. Satanás sabe disso, gente. Não brinca com o diabo que sabe a Bíblia. Se você embaralhar aqui tudo, essas letras da Bíblia, ele coloca tudo certinho, ele sabe da Bíblia mais do que a gente. Ele não tinha noção do que iria acontecer, mas aí, quando João escreveu a última partezinha lá, ele ficou sabendo de tudo, e ele sabe, e ele está vendo tudo se concluir através dos tempos. E aí hoje nós estamos na era da tecnologia. Eu não entendo muito bem disso, eu sempre preciso de ajuda.
Mas o que acontece? Satanás já tem bastante tempo que ele já está atuando para pegar as memórias das nossas crianças. Eu estava falando, uma pessoa falando da época, e aí eu vou lembrar do pastor Jorge e da nossa irmã Sônia, que na época ele me trouxe um estudo sobre o desenho do He-Man, da She-Ra, e aquilo até hoje eu não tive nas mãos, mas tudo que ele colocou está na minha memória. E eu passo de vez em quando isso para alguém, falando ali, e aí eu falei para a pessoa, ela falou, gente, mas como é que a gente vai livrar as nossas crianças? Porque eu falei algo para ela, antes de eu ter falado sobre a situação do He-Man, que eu falei da minha época, que isso vem. Eu falei que até hoje eu não consigo enxergar, eu, Reginaldo, não consigo enxergar do desenho Bob Esponja, que é algo elevado para homossexualidade, mas a própria autora diz, olha só, eu não consegui ver, mas aí cada gesto, tudo ali parece que é coisa de criança, não é. Já mexendo com a mente das nossas crianças. E aí eu falei para essa pessoa, falei assim, olha, presta atenção nos desenhos que seus filhos veem. Não é só isso, tem desenho que mostra às vezes aquele personagem numa situação difícil, ou está sentindo dor, ou está com apreensivo, e ele começa tipo como chorar, mostrar que está com um sentimento de tristeza, mas preste atenção no som, feche os seus olhos e preste atenção no som. Aqueles personagens do desenho estão gemendo como se fosse um ato sexual, e aquilo ali é um meio para ativar as nossas crianças. E como eu digo que isso já vem há tanto tempo, hoje nós temos os resultados. Quantas crianças, meninas principalmente, com 10, 9 anos, já se menstruando, indo para a puberdade. A minha irmã está mandando aqui, o pastor Gerson e Gerson Jorge, né? E a irmã Sônia. Essa é a turma que eu fui ensinado, gente. São pessoas que eu dou graças a Deus pela minha vida, né? Então com o som, aí a gente só foi perceber uma vez, porque eu não lembro se foi a Milene estava assistindo o desenho, só que a gente estava num outro cômodo, e aí a gente estava ouvindo, não vou fazer o som aqui, porque vai ficar feio, né? Aí aquele som, aquela coisa, ele falou assim, o que a Milene está assistindo? E quando chegamos lá, o som não tinha nada a ver com o que estava passando. E aquilo é uma estratégia do inimigo jogada para as nossas crianças, para mexerem na sua mente. Aí a pessoa me pergunta, mas como é que a gente vai livrar? Eu falei assim, não é livrar, a gente não tem como livrar isso, mas a gente precisa ensinar, a gente precisa orientar. E graças a Deus aqui em casa a gente orienta meu filho é um pouco diferente da Milene. O Miguel gosta de ficar mais quieto no canto dele, ele assiste o negócio dele, negócio de música, aquelas coisas todas, mas tem hora eu fico preocupado, porque ele não fala nada. Milene já puxou mais o meu lado, fala pra caramba. Então, o que aconteceu? Eu fico aqui de olho. Miguel está entrando na área da passagem de adolescente para jovem, está com 16, vai fazer 17 anos. Mas eu oriento, eu falo das minhas experiências, eu falo do que acontece comigo, e eu não tenho problema de falar sobre nada, irmão. Se quiser bater um papo sobre qualquer coisa, vamos conversar. Não tem. A minha bronca hoje, porque crente não conversa sobre sexualidade, não conversa nada sobre isso.
É algo que Deus deu para nós e a gente poderíamos falar completamente. E a gente não fala, a gente foge, parece que tem medo. E essas são as estratégias do diabo. Eu já contei aqui que no navio, olha só, eu, um jovem que saí, fui parar no navio e dedicado a querer da palavra de Deus, eu já com a Bíblia aberta no navio, teve pessoas que colocou revista pornográfica, dizendo assim, isso aqui que é melhor, irmão. Eu peguei, olhei, falei assim, é muito bom, mas a palavra de Deus continua sendo melhor. E tudo isso Deus foi me ensinando também, situações para que eu possa entender o que é cobiçar e o que era admirar. Eu sei que as mulheres não gostam nem que a gente admira, mas há uma diferença entre você admirar, você ver que algo que é bonito, do que você cobiçar. Mas o inimigo, ele sabe trabalhar muito bem nisso, e quando você foge dessas coisas, ele vai te colocar numa enrascada para que você caia, porque o diabo, na verdade, ele mistura a mentira. E aí eu falei com essa pessoa, ela ficou preocupada, falei assim, ensina, mostra a verdade, não deixa de falar a verdade. E aí agora que eu vou entrar dentro do que eu estou falando, do que eu vi, tem agora aí, eu não sei o nome dele, não sei quem é, não sei se ele é bruxo, o que ele é. Começou a falar sobre as crianças já estão sendo preparadas para receber as entidades. As crianças estão já há muito tempo adorando aos demônios. Olha só que interessante, o mensageiro de Satanás informando, irmão. Aí eu quero dizer o seguinte: talvez esse rapaz que precisa da misericórdia de Deus, ele pode estar até pensando, vou estar orientando alguém para que ela possa entender, mas ele está sendo um instrumento de Satanás, tentando de novo misturar, na verdade, a mentira. E talvez ele mesmo, eu creio que Jesus pode entrar na vida dele e mudar, porque da mesma forma foi aquele outro bruxo lá, Vanilla, sei lá que é, ele tem um conhecimento também tremendo, mas onde que eu falo? Esse conhecimento nada serve sem você ter discernimento da palavra de Deus. E ele passou um período, não sei se realmente se converteu, se não converteu, chegou a mandarem mensagem para mim, falando uma questão de besteira. Eu cortei logo e falei, eu oro para que Deus te pegue de jeito que você se converta. Aí depois apareceu ele dizendo que agora ia montar uma igreja e tudo. Não, não é assim. Você pode ter o conhecimento que for. Eu já falei, eu falo muito sobre questão de pastores, da NASA, conhecimento. Você precisa entender o que Deus requer com você, para que você não seja um instrumento do diabo. E aí a mesma coisa está vindo esse outro aí. Ele está ali mostrando que as crianças já recebem informação desde pequenininho. Meu querido, isso não é novidade. A Bíblia fala, e eu acabei de falar aqui, ensina a criança no caminho que deve andar, para que depois de for velho não venha se desviar dele. É a Bíblia quem diz, e Satanás sabe sobre a Bíblia. E aí ele vem dizer, não, que estamos preparando já as crianças de e tudo isso. Tá, aí ele trouxe algumas musiquinhas, que também, que para mim não é novidade. Se é novidade para alguns eu não sei, mas eu sei que são músicas que são cânticos de rodas de terreiros, de adoração a esses deuses, ou ditos deuses, que quais são? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar na casa do pai, não sei a letra mais não, graças a Deus. Ô marinheiro, marinheiro, isso tudo, que nas rodinhas. Aí ele vem mostrando, não sei se você já viu isso no Kawaii.
Ele está lá dizendo, e aí ele está dizendo que aquilo ali está preparando as mentes das crianças para quando ela chegar na sua adolescência, e aí os espíritos vai vir, ela vai se firmar. E aí eu digo, ele está mentindo? Não. Ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. E aí? Ele está falando a verdade. Só que a verdade misturada com mentira. Porque essa situação a gente não tem como impedir. E ele sempre trabalhou com essa situação da gente proibir. E se você pegar a Bíblia, ela não te proíbe nada. É ao contrário. Ela mostra para você a sua responsabilidade que você precisa ter com Deus. E aí vai entrar de você buscar o conhecimento, que você não rejeite o conhecimento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: errais por não conheceres as Escrituras Sagradas e nem o poder que nela há. Então, como você vai combater esses ensinamentos? Como você vai combater essas informações chegando para nossas crianças? E agora já está com os nossos jovens, ensinando verdadeiramente a palavra de Deus e a responsabilidade individual de cada um. Nós passamos tanto tempo, pastores, liderança, puxando a responsabilidade para si, puxando a responsabilidade para si, bem dizer, quase impedindo das pessoas fazerem as coisas, porque ele que tem que decidir, ele que diz o que pode e o que não pode. Está errado isso. O nosso dever é orientar, o nosso dever é mostrar o que é certo e errado, e as nossas escolhas podem nos derrubar. Oi, irmãos, presta atenção. Eu trouxe essa live porque Deus já está me incomodando desde ontem. Eu enrolei, daqui a pouco nós estaremos no culto. Por causa disso que eu vi, e aí ele pegou falando isso, mostrou cada música que vem, galinha pintadinha, não sei mais o que e tudo mais. Isso tudo não é novidade para quem conhece a palavra. E são músicas que atraem as crianças, mas você tem falado da verdade com seus filhos? Hoje a escola bíblica aqui só estava eu e meu filho. Eu achei muito mais produtiva, porque eu tive a oportunidade de fazer tanta pergunta para o meu filho ali, e ele tem que me responder. E olha, ele falava assim: isso aqui fugiu da minha mente, fugiu. Eu falei: rapaz, tá tanta coisa que está fugindo, hein? Deixa fugir não. E aí depois esse mesmo camarada aí, que Deus possa ser com a vida dele e realmente restaurar, porque particularmente eu olhei algumas coisas, ele está tentando informar, mas ele está sendo um instrumento de Satanás para te iludir, mas ele está tentando informar, olhando pelo lado positivo, vamos dizer assim. Aí ele me veio, eu vi um outro vídeo dele que apareceu para mim, agora ele falando das músicas evangélicas. Aí essa que aí Deus falou mais profundamente comigo. Ele falou assim: olha, e vou te dizer o porquê que me chamou a atenção. Olha, o diabo gosta dos louvores, principalmente desses louvores que falam de deserto, de luta, de isso, daquilo, de provações, porque o diabo se alimenta disso. E ele está trabalhando na sua mente para trazer coisas pesadas, coisas de dificuldade. Aí que vem que Deus começou a me mostrar como o diabo é sutil. E agora ele está falando, usando o seu servo, o seu cavalo, como assim diz, para trazer uma mensagem para o povo de Deus, dizendo que, olha, não cante músicas falando do deserto, não falando disso. E aí o que eu fui me ligar? Tem várias outras mensagens de crentes, vou dizer assim, falando de palavras positivas.
falando para que você não possa estar falando isso ou falando aquilo. Aí é o que Deus me despertou. Olha como o diabo já entrou no meio da igreja, o que ele colocou, para que você só fale palavras de prosperidade financeira, está pregando finança, que você só pensa no dinheiro, que você busca o dinheiro, para que você, e aí alega até que com dinheiro, para você poder ajudar na obra, isso e isso. Querido, a obra é do Senhor Jesus, quem manda é Ele, quem traz as finanças é Ele faz do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. Se Ele tocar no teu coração para que você contribua, você vai contribuir. Se você rejeitar, aí entra o seguinte, você vai precisar entender, porque às vezes tem determinada bênção que Deus quer te liberar para você, mas você tem que abrir mão também. Então é através disso daí. Mas o que eu pude ver? O inimigo já preparou o caminho dentro da igreja, e aí de ter colocado essas palavras positivas, essas situações que você não pode entrar em palavras que venham dizer isso, aquilo outro, aí ele me vem e coloca olha, músicas que falam de deserto, que você está passando pelo deserto, ou que isso, querido, é a parte que eu tenho que despertar. Você não quer crer na palavra de Deus, mas você acredita na voz do mensageiro de Satanás. Não é para você estar murmurando, não é para você ficar se lamentando o tempo todo. Por isso que eu falo que ele mistura, na verdade, ele joga mentira. Mas o que as músicas que falam de deserto? Eu estava cantando ontem, deixa eu até ver aqui, uns salmos e hinos. Deixa eu ver se está aqui o número, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não é esse, acho que é esse não, 466. Deixa eu ver aqui. Aí, só vou ver se é isso aqui mesmo. Não. Não é isso não. Foi um outro que eu cantei. E aí, ele tem umas palavras que mostram sofrimento. Mas o que a Bíblia, quando vem falar de sofrimento de outros, falar de deserto, além de trazer um ensinamento para nós, é para que nós possamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sabe o que o diabo está colocando aqui? Ele trouxe umas palavras de verdade, e você vai acreditar nesse mensageiro de Satanás, porque ele falou lá das crianças que são desde pequenininho tratadas. A Bíblia fala isso, então você vai aceitar. E agora ele entrou para dentro da igreja dizendo para não ser falado. Essas músicas de deserto que não exaltam o eu, ela mostra dependência de Deus. Qual a estratégia do inimigo? Para que você não seja dependente de Deus. Então vigia. O diabo, ele está fazendo algo dentro da igreja, porque o intuito dele não é mais destruir a igreja. Se ele tiver oportunidade para fechar, ele vai fechar, como a Bíblia fala, ele veio para roubar, matar e destruir. O principal, ele destrói, quer destruir a igreja de vez, mas não precisa fechar, vai fechar depois que destruir. Matar, ele não tem poder para poder matar os crentes, os servos de Deus, os salvos, ele não tem, mas ele tem para tirar a vida daqueles que não entregaram a vida ao Senhor Jesus, e que não estão revestidos das orações que assim Deus, os servos de Deus têm feito uns pelos outros. Roubar a paz, roubar a tranquilidade, isso é o que ele mais faz. E aí ele está tentando dizer para você não ser dependente de Deus. Aí se você não estiver atento, sabe o que você vai fazer? Você vai acreditar na palavra desse filho do diabo aí, que eu creio que talvez ele ainda não chegou no nível da perversidade, nem da maldade, mas que ele possa entregar a vida dele a Jesus Cristo.
ele tem que tomar cuidado, porque ele está misturando a verdade com a mentira, dele não está retirando coisas da palavra de Deus, porque isso é outra coisa que tem muita gente que não percebe. Aquele que retirar qualquer itemzinho da palavra de Deus, Deus estará retirando a parte dele da árvore da vida e da cidade santa. E aí eu digo, esse tal não terá oportunidade de servir a Deus, porque ele já serve a Satanás. E Satanás, ele vai fazendo com que as pessoas possam chegar no nível que ele chegou, da iniquidade ainda mais acima, um pecado bem mais acima, perversidade e maldade, que faz com que as pessoas ficam mais difíceis ainda de se voltar para Deus, porque dentro dela só tem o desejo de fazer maldade. Mas eu não vi isso nesse rapaz, não. Tenho visto ele tentar falar algo para querer do conhecimento. Aí eu falo que o inimigo também se engane por isso, que aí eu venho com o que está aqui escrito aqui em Efésios 6, o versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. E aí, para aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, aí vem aqui o 12, é o 12? O 12, vós estáis firmes. Tem outro aqui que fala que vós já estáis firmes. Depois você lê lá, eu acho que eu não sei nem o tempo que eu já estou aqui. E aí, ele eu creio que pode ter sua oportunidade de deixar Jesus entrar na vida dele. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que esteja atento. Ele vai tentar fazer com que a igreja ela seja cultuada, todo mundo pensando que está cultuando a Deus, mas vai estar cultuando os demônios. Aí outra coisa que eu quero dizer para você, que eu falei lá do início, que eu falei que é a situação que nós temos aqui na nossa escola bíblica dominical. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Pois tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ei, sacerdote, não rejeite o conhecimento de Deus, não, porque você vai ser rejeitado. E junto com você os seus filhos. Quem são os seus filhos? Aqueles que estão te seguindo, aqueles que estão contigo, com quem você está orientando. Por que eles vão ser rejeitados? Porque eles também estão rejeitando o conhecimento. E o próprio Senhor Jesus colocou o individual: errais por não conheceres as Escrituras Sagradas. Então eu quero colocar aqui para você: busque conhecimento da palavra, leia a Bíblia, busque, pede discernimento ao Espírito Santo, é Ele que vai te mostrar, para que você não caia nesses erros, porque nesse período Satanás está justamente nisso. Ele está trazendo a desinformação. Nós estamos numa batalha espiritual. Aí o que vem, a gente não liga para a política do nosso país, a gente não liga. Satanás já está trabalhando tudo em cima disso daí, para que a informação verdadeira não chegue em você. Você não liga pela política do seu país, você não liga por nada disso. Você sabe o que vai acontecer? Aí Satanás vai colocando só aqueles que ele quer. Porque ele queria abafar de uma tal forma para que as pessoas não saiam das garras dele. A garra dele, a mão dele está assim aberta, as pessoas estão aqui na mão dele. E Jesus, que já morreu na cruz, nos salvou, está dizendo assim: vinde a mim. Jesus está chamando todos que estão aqui nas garras de Satanás. E essas pessoas precisam tomar decisão. Aí o que Satanás faz? Ele não tem mais força para fechar a mão dele, porque Jesus abriu essa mão dele. Ele segurou lá com Adão e não soltou, mas Jesus, quando morreu na cruz, fez ele abrir a mão. Só que Jesus não obriga ninguém a segui-lo.
E aí o que Satanás faz? Olha, tu vai sair das minhas mãos, eu te dou riqueza, eu te dou uma vida boa, eu te dou tudo de bom, dinheiro, te dou até dinheiro para você querer fazer a obra de Deus aí, eu te dou. É assim que Satanás faz. É assim que Satanás faz. Então, querido, esteja atento. Tem coisa acontecendo, estou um tempão sem entrar no Kauai. Quando eu vi isso daí, Deus me incomodou. Esteja atento para que você não seja enganado pelo diabo. Esteja atento em você buscar verdadeiramente o conhecimento de Deus, para que você não venha ser um que venha rejeitar o conhecimento. E todos aqueles que vão estar te seguindo, que vão estar te acompanhando teus ensinamentos, eles vão ser rejeitados também. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Satanás vem desde o princípio, ele vem tentando mudar a mente das nossas crianças. Adão, a mulher naquela época, poderiam dizer que eram crianças, e ele conseguiu, e pagaram um preço muito alto. Hoje nós temos Jesus Cristo para nos libertar, mas Jesus não nos obriga. Por isso que ele colocou os seus discípulos, por isso que ele colocou os seus profetas, por isso que ele colocou a sua igreja, para mostrar o caminho. E não é obrigado. Você precisa entender. Jesus quer algo, Ele quer transformar a tua vida, mas o inimigo, ele está aqui para fazer com que você, que ainda não conhece quem é Jesus Cristo, não chegue ao nível de conhecimento. E ele já se implantou dentro das igrejas, e já colocou tantas lideranças que estão rejeitando o conhecimento. Então você esteja atento. Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, busque o conhecimento. Se tem aquilo que está sendo falado, não importa aonde seja, que não está na Bíblia, rebata, fale, não fique calado, porque a própria Bíblia, ela diz assim, convém que no meio de vocês tenha um escândalo. Ele diz, ai, por que enviaram o escândalo? Mas ele diz, se eu não estou enganado, está lá em 2 Coríntios 11, aí diz, os escândalos, para que possa definir quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus vai rebater, vai dizer, isso então está certo. O que você faz? Você fica calado porque foi teu líder que falou? Se você ficou calado é porque você também não conhece a palavra. Aí você não tem o que falar. Por isso que eu estou dizendo, busque conhecimento na palavra. Mas meu líder falou uma coisa errada, então ele é do diabo. Não. Às vezes pode não ter percebido e o inimigo aproveitou aquela e jogou. É por isso que a gente tem que falar. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Jesus, quando começou a falar que ele iria para a morte, que ele era necessário ele morrer, Pedro chegou e disse assim, Senhor, que isso? Não fale essas coisas, isso não vai acontecer com o Senhor. Não, com o Senhor não. E que Jesus diz para Pedro? Arreda-te, Satanás, pois tu não conheces os mistérios de Deus, não sabe.
E aí Jesus traz duas revelações. Uma é que se você não vigiar, você pode ser usado pelo diabo. E aí eu preciso te alertar. Pedro não tinha Espírito Santo ainda, tá? Porque o Espírito Santo não estava na terra. E a outra é que mostra que o diabo não é onisciente. Ele não sabe das coisas. Ele só sabe aquilo que Deus permitiu. E o que Deus permitiu está na sua palavra. Por isso que nós precisamos saber. Porque aí você vai entender quando é o diabo que está armando. Ele vai trazer no meio da verdade a mentira. E se você não estiver atento, você vai acreditar e vai se afastar. E vai começar também pregar a mentira no meio da verdade. Tá? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Para que a gente, eu vou ler para encerrar novamente, Efésios 6, né? Do 10 ao 11. Vou ler ele completo só para deixar isso para que você no final possa Deus compreender mais. Ó, a armadura de Deus. E sabe o que é a armadura de Deus? É Jesus, tá? Por isso que você já está firme. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. Aí que entra as hostes espirituais, tá? Os outros não é espiritual não, tá? Os outros são poderes. Então fica atento. Ó, a gente lê errado, tá? E faz errado, tá? Os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais. A igreja é um lugar celestial. Cuidado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, é o que eu falei aqui, ó. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, Jesus. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, Jesus. Tomando sobre o escudo da fé, Jesus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando um pelos outros, por mim e por mim, para que me sejas dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar livremente como me convém falar. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos ver a próxima. Logo mais estaremos colocando também o culto aqui da igreja. E se você é aqui da região, quiser estar aqui conosco, é na Avenida 14 de Março, número 627. Vem estar conosco adorando a Deus. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. E eu quero dizer para você, esteja atento. Esteja atento. Não é para você proibir nada. Olha, não é para proibir, pelo contrário, é para você, em cima daquilo que você está vendo que é errado, instruir o seu filho, instruir um parente, instruir um amigo, para que ele não seja enganado, e mostrar onde está entrando a mentira no meio da verdade. Então que Deus possa falar mais profundamente no seu coração, que o Espírito de Deus possa falar profundamente. Então eu quero agradecer aqui a presença que teve aqui da Ivanilce Almeida, da minha irmã Regina, e de todos vocês que estarão assistindo aí, tá? Que Deus abençoe, até a próxima, fique na paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você e com toda a igreja de Deus na face da terra.
Fique em paz. Se Deus falar mais alguma coisa, depois eu faço outra live.